No vídeo de hoje, eu e você vamos entender definitivamente sobre a doutrina da interceptação de mísseis e dos sistemas antiaéreos, quais as diferenças e o porquê o mundo cada vez mais clama por esse tipo de sistema e por que alguns países ainda temam e não usá-lo. Vamos falar também do período histórico, como surgiu esse sistema e o porquê o sistema antiaéreo ele é nada mais nada menos do que uma resposta tecnológica. Toda vez que a tecnologia da aviação modifica, a tecnologia dos interceptadores e sistemas antiaéreos também modificam. Então, por que sempre está em evolução e os países têm grandes dificuldades em acompanhar a evolução e também o tipo de tecnologia a ser empregado? Vamos falar sobre isso. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR e esse é um documentário sobre os sistemas de interceptação antiaérea, independente de qual for, seja de curto, médio, longo ou de extremo alcance. E vamos saber porque, por exemplo, 99% dos sistemas antiaéreos baseados sobre canhões são entre 1 e 3 quilômetros de alcance e porque 99% dos sistemas baseados por mísseis são entre 5 e 80 quilômetros de alcance. Muita gente, então, sempre pregando erroneamente que os sistemas têm que passar dos 200 ou 300 quilômetros, e isso é algo muito raro entre todos os sistemas de interceptação e entre todos os países utilizadores. Vamos entender porque, por exemplo, o sistema russo S-500 nunca foi utilizado realmente e ele só está passando por testes. Vamos saber também porque sistemas de curto alcance são os mais utilizados e que têm maior números de abate. Pensando assim, os sistemas de longo alcance teriam maior chance de abate, visto que poderia atacar o alvo a uma longa distância. Mas muita gente não pensa, por exemplo, que o valor da utilização do sistema se torna caríssimo e o alvo a ser abatido pode ser muito mais barato e muito mais insignificante do que o próprio míssil a ser utilizado. Tamanho, então, o sucesso de sistemas de curtíssimo alcance, com alcance máximo de 8 km, uns sobre carro, outros sobre sistemas de tripé, outros mesmo sobre o ombro do soldado, e porque os sistemas de longo alcance vêm sofrendo cada vez mais a defasagem tecnológica, visto a não utilização em alvo algum. Então vamos começar a falar, para o entendimento mais claro, sobre os sistemas de ponto sobre veículos, como por exemplo o Pantsir. Ele é uma torre de ponto que tem vários tipos de mísseis, além de sistemas de canhões, pode fazer ali a detecção de alvos ou abate a curta distância. Já o sistema, como por exemplo o Patriot americano, pode identificar e abater alvo a médio alcance ou a longo alcance, se você considerar que os 100 km é um alcance longo. Você também pode considerar que um sistema de médio e curto pode não ser eficiente, mas saiba que sistemas baseados em torres de 30 e 35 milímetros são responsáveis por 95% de todos os abates no conflito europeu atual. E sistemas de mísseis também curtos, com alcance de até 5 km, têm grandes partes desses abates. Sistemas longos, até hoje não realizando nenhum abate oficial, com exceção de poucos abates do S-400 e algum abate do S-300. Então, por que o mundo todo clama por sistemas de longo alcance e para que esses sistemas realmente são empregados? O sistema russo S-500 ele é um sistema de extremo alcance que pode interceptar mísseis na sua reentrada atmosférica, ou seja, ele só vai ser utilizado de fato para abater um míssil balístico intercontinental na sua fase de reentrada. Sabemos que o míssil é caríssimo, o material todo é caríssimo e a Rússia utiliza porque simplesmente ela tem a necessidade para proteger o seu território de ataques, incluindo ogivas nucleares e também outros tipos de ogivas de grandes destruições, como a ogiva termobárica, muito comum também nos dias atuais. A maioria dos sistemas utilizados são de curto alcance ou de curto médio, como é o caso lá do Spider de Israel, que realiza a maioria dos abates a até 5 km de altura e no máximo 12 km de distância. Sendo assim, é o sistema mais competente do mundo para a defesa e interceptação antiaéreo. Vamos citar o caso do Brasil, que é muito interessante. Muita gente fica curioso de saber por que o Brasil ele não utiliza um antiaéreo longo ou mesmo um antiaéreo médio,
além também claramente do problema financeiro, pois os sistemas são caríssimos e não adianta nada comprar poucas baterias, pois não serviriam para nada em um país deste tamanho. Então, um dos fatos do Brasil não possuir uma defesa antiaérea robusta é justamente o tamanho do país. E um dos fatos também do Brasil não comprar uma defesa é porque, pelo tamanho do país, se torna muito difícil de ser atacado em simultâneo. Sendo assim, o Brasil preza pela artilharia e também preza por parte da aeronáutica, como sempre, mas apesar de também ter poucas unidades de avião, mas o Brasil realmente ele usa as aeronaves como interceptadores. Muitos países simplesmente, quando entram alguma aeronave do tipo narco, por exemplo, no seu território, eles já lançam um avião que fala ali com essa aeronave para pouso. Caso ela não pouse, esse avião retorna para a base e um sistema de defesa e interceptação realmente abate a aeronave a partir de terra, não utilizando, por exemplo, os canhões ou míssil ar-ar. Claro que cada caso é um caso e nós sempre acompanhamos isso em várias nações. No caso do Brasil, hoje o maior antiaéreo do Brasil é um antiaéreo naval que tem cerca de 25 quilômetros de alcance. É um alcance interessante, mas infelizmente é insuficiente para, por exemplo, proteger uma frota grande de navios brasileiros, visto que esse alcance deveria girar em torno de no mínimo 80 quilômetros e no máximo 150 quilômetros, pois mais que isso é até mais difícil de identificar por radares. Existem vários radares no mundo que identificam a longa distância, mas a maioria das identificações acima dos 200 quilômetros são realizados por sistemas de satélites e não por radar, devido à própria curvatura da Terra, que causa ali uma distorção nas ondas dos radares, eles não conseguem identificar assim a tão longa distância. Existem algumas fontes que dizem que o radar lá do sistema S-500 e também do THAAD pode identificar mais de 600 km de distância. Porém, sabemos que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos utilizam radares nas suas identificações, mas também tem um apoio grande dos satélites, sendo assim podendo triangular facilmente o sinal, coisa que não é o caso de países que têm menor potencial bélico e também tecnológico, como é o caso do Brasil. Então, se ele comprasse um tipo de sistema de extremo longo, se isso fosse possível, obviamente que os sistemas de extremo longo não estão à venda, são utilizados somente pelos países fabricantes, o Brasil teria no máximo aí uma quantidade de identificação bem baixa em relação, por exemplo, a países que têm satélites à disposição das Forças Armadas. Então, muita gente não entende esse fato aí. Muita gente fala, tem que comprar o S-400, é um sistema que todo mundo queria que viesse. Mas, no caso, não adianta comprar o S-400 se não tiver um sistema para ocupar aí a lacuna que o S-400 permite. Daí vem o termo de defesa antiaérea por camadas. Então, seria importante lá o Guépard, o que o Brasil já possui, o sistema RBS-70, que o Brasil também possui. Aí viriam o Guarani Chorad, também o Guarani lá com a torre UT-30 antidrones. Aí poderia vir um sistema de um pouco mais longo, até uns 25, 30 quilômetros, algo parecido com isso. Depois viria aí os sistemas adicionais de 80, de 100, de 150. Se tivesse um S-400, por exemplo, aí ele já supriria a necessidade de maior distância. E isso falando caso hipoteticamente. Sabemos que para um país do tamanho do Brasil, repito, isso ficaria caríssimo e ficaria basicamente impossível de manter toda uma infraestrutura de sistemas antiaéreos com grande qualidade dentro do país. Por isso, a importância do Brasil adquirir um sistema antiaéreo ou mesmo fabricar com a qualidade entre 5 e 80 quilômetros. Isso seria o suficiente para defender as estruturas críticas, pois defender o território todo do Brasil é uma tarefa muito difícil, muito cara e também que causaria aí um grande rombo nos cofres públicos, até para o fato da própria manutenção de todos os sistemas. Então fica mais fácil manter alguns sistemas de ponto localizados em locais estratégicos e nos locais mais críticos da nação, o país poderia aí sim contar com algum sistema de mísseis com maior alcance, com também uma proteção maior numa qualidade aí de radares. Aí o país teria sim uma defesa mais eficaz, mas mesmo assim com vários furos, como é qualquer país. Nenhum país consegue se defender por 100%, visto que todo país
quando tem ali a invasão preterida, ele além de sofrer lá com ataques aéreos, os sistemas antiaéreos rapidamente são neutralizados na sua maioria das vezes, depois fica a cargo aí do velho e bom combate homem a homem, entre homem e máquina, contando com blindados, soldados e infantaria e artilharia. Então, sistemas antiaéreos, eles são sim importantes, mas eles são muito mais importantes para garantir a paz do que para evitar, no caso, um combate. Mas o sistema antiaéreo mais importante de todos é aquele que é capaz de ser operado com maestria pelo país, além também desse país ter condição para mantê-lo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo e valeu!